Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu quero compartilhar hoje uma palavra que tem ênfase a mulher, o vaso de alabastro e o Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, leitura? Eu quero compartilhar com você hoje, a palavra está lá em Lucas, capítulo 7. Eu quero ler a partir do 36. Vamos lá, nossa leitura, para que nós possamos entender o que a gente quer comentar hoje. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com seus cabelos, beijando-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma das coisas eu quero te dizer. E ele respondeu: sim, mestre. E ele vai contar a história de um homem que muito devia e um homem que pouco devia ao Senhor. E ele pergunta a esse fariseu: quem mais amou? Quem mais perdoou? Aí ele diz assim: aquele que mais devia. E aí Jesus volta para ele e diz assim: e voltando para a mulher disse: vê esta mulher, versículo 44. Vê essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para meus pés. Porém, ela regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde quando eu entrei, não para de beijar meus pés. 46, versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado estão os seus pecados. É interessante esse confronto, porque naquele tempo, uma mulher ela não poderia entrar numa casa sem ser convidada. Primeiro ponto. E ela vai entrar nesse jantar. Eu quero entender aqui que esse jantar era de porta aberta, janela aberta, porque o fariseu ele queria mostrar para todos que Jesus estava na casa dele. Então essa mulher, ela aqui fala, não diz o nome, é uma mulher anônima, uma pecadora, talvez uma prostituta, uma mulher na rua, que andava pelas ruas de Naim. Mas todo fariseu ele desprezava aquela mulher, dizia que ela era uma mulher de má conduta, né? E ela mesmo sem ser convidada, ela entra e a atitude dela em relação a Jesus é mais inesperada, porque ela entra naquele jantar, ela se ajoelha e ela começa a beijar os pés do Senhor, ela começa a chorar e aquela lágrima vai derramando e molhando os pés do Senhor e ela vai enxugando os pés dele com o cabelo. E o ato de soltar os cabelos já era uma vergonha. Imagina uma mulher de má reputação, uma mulher que entra num lugar sem ser convidada e agora ela solta os cabelos diante de todos os homens que estavam ali para enxugar os pés de Jesus. Ela não se incomodou com a sociedade, ela não se incomodou com o costume daquela época. Porque, na verdade, ela sabia quem era Jesus, né? Jesus havia já tratado ela sabia. No pescoço ela trazia, pendurado aqui um cordão com um vaso de alabastro. Era um vaso que carregava um óleo de nardo puríssimo e tinha um valor muito alto. Era equivalente a 300 dias de trabalho. Quanto você ganha por dia? Multiplica por 300. Aí você vai entender o valor. Era tudo que aquela mulher tinha. Toda a economia que ela tinha estava ali.
e ela não pensa por nenhum momento, ela quebra aquele vaso e ela quebra ele no gargalo mesmo, para que se derrame com abundância todo o óleo aos pés do Senhor. Ali simboliza o amor, a adoração que ela tem para o Senhor Jesus e mostra que ela não retém nada, que ela se derrama diante dele verdadeiramente, totalmente. E é interessante que aquele aroma, eu imagino que ele vai perfumar todo o ambiente. E aqueles homens que estavam sentando à mesa, principalmente o anfitrião, o Simão, fica incomodado com aquilo. E lá no pensamento dele, ele diz, ele não é profeta, porque se ele soubesse quem é essa mulher, ele nem falava com ela. E Jesus vai dar uma lição para ele. Porque naquela época era costume do anfitrião lavar os pés com uma bacia de água para o visitante que chegasse. Eles caminhavam a pé com sandálias, quilômetros e quilômetros a pé, então o pé chegava empoeirado. E Jesus vai confrontá-lo. Jesus fala, por que você está falando dela? Ela entrou aqui, lava o tempo todo os meus pés com a própria lágrimas, e você, desde a hora que eu entrei aqui, você não me ofereceu nem uma bacia d'água para meus pés. Porque ele era religioso, ele estava olhando a convenção, que ela era inconveniente, mas ele também não havia feito o que era o mínimo necessário. E Jesus fala para ele ainda, olha, você não me recebeu nem com um beijo no rosto, ela não para de beijar meus pés. Jesus confronta aquele homem, mostrando para ele que a humildade, a adoração é para o Senhor. Não é para qualquer conveniência e não precisa ninguém olhar, porque Jesus conhece o nosso coração da mesma forma que Jesus conhece o que aquele fariseu, Simão, estava pensando. O Senhor também conhecia. E o Senhor conhece meu pensamento e seus pensamentos. Aquela mulher humildemente, graciosamente, ela tinha dado tudo que ela tinha. Ela havia se derramado aos pés do Senhor. Ela aproveita a oportunidade para mostrar o amor, a gratidão que ela tinha. E Jesus também aproveita a oportunidade para mostrar, para nos ensinar que o amor, o perdão é necessário. Eu quero te falar que às vezes nós achamos que nós somos o melhor, mas o melhor é só o Senhor. Muitos de nós só vai buscar o Senhor na hora do desespero, da angústia, da enfermidade. Hoje vivemos um tempo tão difícil, tanta pandemia, tanta morte, tanto luto. Não espere o Senhor Jesus ir de encontro a você, vá você de encontro a Ele. Ele te chama, Ele espera uma resposta desse amor que Ele tem por você. A maior prova de amor de Jesus foi na cruz. E eu quero te convidar hoje a se derramar com a sua alma, com todo o seu coração, todo o seu sentimento diante do Senhor Jesus. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele é o único e verdadeiro a ser adorado. Pense nisso. Mude a conveniência do costume de hoje. Muitas pessoas acham que está na contramão, que está fora de moda ser cristão. Olha, adore ao Senhor. Só Ele pode te dar a resposta. Como Ele disse a essa mulher, todos os seus pecados são perdoados. Só em Jesus conseguimos a reconciliação e o perdão, através do sangue e da cruz. Pense nisso. Entregue sua vida ao Senhor e entregue todos os seus amados ao Senhor, principalmente os que estão enfermos. Comece a adorar o Senhor. Comece a se derramar verdadeiramente. Busque ainda hoje Ele, porque você ainda pode encontrá-lo. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.